Boa noite, turma! Mais uma vez, aqui quem fala é a Natália e hoje nós vamos ver a nossa segunda aula de botânica, que vai ser sobre órgãos e tecidos vegetais. Esse é um conteúdo que o Enem vem aumentando a abordagem e a exigência ao longo dos anos na prova, e é um conteúdo que geralmente não é visto no ensino médio. A gente acaba priorizando outras disciplinas, porque geralmente os alunos não gostam de botânica, os professores não gostam de botânica, mas hoje nós estamos aqui para desmistificar os seus problemas com botânica. Vamos lá, então. O primeiro órgão que nós vamos ver hoje é a raiz, porque a raiz é ela que fixa a planta no solo, é ela que absorve a água e os nutrientes do solo, como nitrogênio, potássio, fósforo. E algumas raízes ainda têm a função de reserva. Algumas raízes conseguem, lá na estrutura da raiz, fazer reserva de nutrientes. Aqui eu coloquei dois exemplos de tipos de raiz para vocês. Existem vários dos tipos, mas eu trouxe dois que são os mais comuns. Nós temos a raiz axial ou pivotante, que é essa raiz que mais se fala, que existe uma raiz principal, raízes secundárias partindo a partir daquela raiz principal, e a partir das secundárias existem raízes terciárias, que são essas ramificaçõezinhas que vão se aprofundando no solo para conseguir maior zona de absorção de nutrientes. A diferença da raiz axial ou pivotante é que ela tem essa raiz principal que afunda e vai fundo no solo atrás de nutrientes. A zona pilosa dela é muito grande. Agora tem as raízes fasciculadas, que são essa raiz que partem lá do caule e se espalham em várias raízes. Não existe uma raiz principal, existem várias raizezinhas que se dividem em raízes secundárias e todas para aumentar a superfície da absorção. Quanto mais pelinho tiver, quanto mais partes de raiz tiver, maior vai ser a absorção dessas plantas. A zona pilosa é a região da maior absorção de águas e minerais lá na raiz. Ela é internamente uma raiz, ela é uma região de diferenciação celular. Aqui é aonde, na zona pilosa aqui, é a parte onde os tecidos da raiz começam a se especializar em tecido condutor, daí o tecido condutor leva os nutrientes até as folhas. E a zona de alongamento, que são essas partes que eu circulei para vocês, é onde a raiz está em constante divisão celular, em constante mitose. É uma região meristemática que nós vamos ver a seguir. Essa região é responsável pelo crescimento das raízes, estão sempre se dividindo as células para conseguir afundar e ir invadindo cada vez mais o solo, fazendo uma maior fixação e absorção de nutrientes. E água também. Mas todas as raízes são iguais? Não. Existem especializações das raízes. Trouxe dois tipos aqui para vocês. As raízes respiratórias ou pneumatóforos, que é o nome correto e científico para essas raízes, lá dos manguezais. Olhem essa foto foi tirada por mim no manguezal lá de Santa Catarina. E vocês podem notar que a raiz ela sai do solo e vai para cima do solo para fazer troca de oxigênio, porque lá nos manguezais é tipo um lodo, né, uma lama, e as raízes ficam ali meio que perdidas, meio que bambas, e lá não é um lugar com pouco oxigênio no solo. Então as raízes saem para fora do solo em busca de uma troca de oxigênio para fazer suas atividades básicas, como fazer energia e tudo mais. Essas raízes são lindíssimas. Se vocês tiverem a oportunidade de ir num manguezal e observar essas raízes respiratórias saindo de dentro do solo e partindo para a superfície para fazer troca de O2, é belíssimo, é lindíssimo. E são estratégias que as plantas dos manguezais têm
para sobreviver e conseguir estar ali num ambiente incrível que é o manguezal, que é um berçário de novas espécies. E essas espécies de árvores que tem ali são extremamente especializadas para o microambiente do manguezal. A outra raiz que eu trouxe, outro tipo de raiz que eu trouxe, são as raízes tuberosas, que são reserva de amidos. Se atentem ao detalhe que raiz tuberosa não é tubérculo. Raiz tuberosa é uma raiz que faz reserva de amido, reserva de nutrientes, reserva de açúcares, nesse caso. Aqui, então, tem uma beterraba, um desenho de uma beterraba para vocês, que aqui tá a parte pilosa que nós vimos, ó, onde ela retira os nutrientes, e aqui, ainda na região da raiz, existe essa raiz tuberosa com reserva de nutrientes e amido, e só para cima que vai ter o caule e as folhas. Outro tipo de raiz tuberosa é a cenoura. A cenoura, ela também é uma raiz tuberosa. Aqui a gente consegue observar o caule saindo de cima. Não se importem com os cachorros, gente. A prática da aula à distância é meio que assim, né? A gente tem que se acostumar com as coisas. Não deem bola, os cachorros estão loucos. A cenoura, que é uma raiz pivotante, tuberosa. A batata doce, que é uma raiz. Atentem ao detalhe. A batata doce é uma raiz, a batata inglesa não. A batata doce é uma raiz fasciculada do tipo tuberosa. E a mandioca também é uma raiz fasciculada, daquela que se espalha bastante pelo chão, tuberosa. Tuberosa porque tem essa reserva de amido na raiz. O outro órgão que nós temos a seguir, logo acima da raiz, é o caule. Qual que é a função do caule? É o transporte, essencialmente a função do caule é o transporte de seiva elaborada e seiva bruta através da planta, conectando raízes e folhas. Por exemplo, lá na raiz, a seiva bruta é retirada do solo, e essa seiva bruta precisa ser levada até as folhas para fazer a fotossíntese. Quem faz essa função de levar a seiva bruta até a raiz, até as folhas, perdão, é o caule. E o mesmo serve para seiva elaborada, aquela seiva produzida nas folhas, cheia de açúcares da fotossíntese que precisam ser distribuídos por toda a planta. Quem faz essa distribuição, esse transporte, é o caule. É o lugar, então, é o local de maior crescimento das plantas em busca de luz. É o caule que dá o tamanho da planta em comprimento, certo? E existem duas divisões no caule, os nós e os entrenós. Vamos olhar aqui nessa imagem. O nó é essa região, deixa eu conseguir posicionar direitinho. O nó é essa região de onde partem as folhas e é onde a gente encontra as gemas. Uma folha só é considerada folha simples ou composta, que nós vamos ver daqui a pouco, quando a gente encontra uma gema, que é essa regiãozinha onde parece que tem um brotinho de uma folha, onde saem os galhos. Então, esse nó é de onde partem as folhas, onde está a gema, para crescer novas folhas, e o entrenó é bem o nome dele, né? É essa região entre dois nós, entre duas partes onde se ramificam as folhas. Então, o nó é o local onde estão as gemas laterais, que é essa região de crescimento de novos brotos, onde estão inseridas também, e é um lugar onde as folhas e as flores futuramente vão surgir, que partem desses ramos do nó, lá das gemas. E o entrenó é essa região, então, entre dois nós que podem ser curtos ou longos. Aqui nessa imagem que eu coloquei para vocês, o entrenó é bem longo, bem distante. A gente consegue ver claramente onde tem uma inserção de folha e onde tem a outra. Agora, se atentem a essa bromélia. Vocês conseguem olhar para essa bromélia e ver o entrenó entre os nós?
da bromélia? Não conseguem, porque as bromélias possuem um entrenó curto e a gente mal consegue ver o nó. Então, esse entrenó ele é curtinho e dá essa beleza, essa diferenciação que existe na bromélia, que é as folhas, os nós serem muito próximos e ter essa disposição que parece uma rosa. Uma informação importante para os próximos capítulos que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós encontramos nas gemas laterais, as gemas laterais aqui, e é de onde partem as folhas, de onde saem as folhas. Então, só existe uma folha propriamente dita onde encontramos uma gema. Quando a gente voltar para falar de folha, nós vamos discutir sobre isso. Então, é o que eu falei para vocês. Aqui no nó, a gente precisa encontrar uma gema para dizer que isso é uma folha simples ou uma folha composta. Mas antes, vamos ver então as especializações dos caules. Aqui a gente tem o caule de um cactus, que eu acho que é um dos caules mais conhecidos e interessantes, que são os caules clorofilados, porque nem todo caule tem clorofila, nem todo caule faz fotossíntese. O caule dos cactos faz fotossíntese, porque ele é verde, se é verde faz fotossíntese. Qualquer órgão da planta, se é verde, está fazendo fotossíntese, porque tem clorofila, tem cloroplasto. Então, o caule dos cactos, ele é clorofilado, faz fotossíntese e ele ainda possui reserva de água. Ele é um caule que armazena água para momentos de estiagem, para momentos onde não chove. Os cactos são adaptados a lugares com pouca disponibilidade de água, então o caule dele serve como reserva de água para quando ele precisar na fotossíntese ter a disposição ali, né? E aqui uma curiosidade, esse cactus está cheio de flor. Todo cactus dá flor, alguns demoram muito tempo, outros demoram nem tanto, mas todo cactus dá flor. E são belíssimas, são uma das flores mais bonitas que a gente tem na natureza. Outro tipo de especialização de caule é o rizoma, que é um dos caules o caule presente nas espécies de bananeira. É um caule subterrâneo. Ele não sai para fora. Isso aqui que vocês estão vendo não é o caule, isso aqui é o galho das folhas. Isso não é o caule. O caule, como tem nessa imagenzinha, ele é subterrâneo, ele não sai para fora. E tudo que vocês estão vendo aqui são galhos das folhas que estão emergindo, que estão partindo do caule subterrâneo. E aqui a gente consegue ver a representação da raiz que fica que fica subterrânea também, como a maioria das raízes. Mas o caule, ele é abaixo do solo, ele é um rizoma, como nós chamamos. E existem várias espécies que possuem rizoma. Uma delas que eu tenho em casa, que eu acredito que seja um rizoma, é a costela de Adão. Ela possui um rizoma que é um caule subterrâneo da onde partem as folhas. A gente não tá, o que está para fora da terra, nesse caso aqui das bananas, não é o caule, e sim os galhos. E agora sim nós falamos de tubérculo. Tubérculo é caule. Existe a raiz tuberosa, que nós vimos anteriormente, e tem os tubérculos. Os tubérculos, como a batata inglesa, que faz parte do caule e faz reserva de nutrientes. Aqui eu coloquei para vocês, ó. Aqui tá onde dá as batatas, ela dá da parte subterrânea. E dependendo da altura que tu planta, dá batatas maiores ou menores. Mas isso aqui faz parte da região do caule. Tanto é que a gente consegue ver aqui brotos na batata. Brotos esses que, se a gente deixar, eles vão virar galhos. E cada uma dessas partezinhas que a gente vê, que parecem uns buraquinhos, são gemas. Gemas que estão essencialmente no nó do caule. Então, quando a gente vê uma batata inglesa, na verdade, nós estamos vendo um caule abaixo do solo que não está absorvendo água,
não está absorvendo nutrientes, ele está apenas fazendo reserva. E aqui a gente consegue ver as raízes partindo abaixo ainda das batatinhas. Folhas. A folha é o órgão primordial, né, das plantas, porque ele é verde, é o lugar mais bonito onde faz a fotossíntese. É lá na folha que existe a produção de açúcar a partir de gás carbônico mais água. Também é nas folhas que existe a transpiração e as trocas gasosas das plantas. É a saída de O2, de oxigênio, da respiração celular, vindo, resultante da respiração celular, porque se lembrem, as plantas elas possuem mitocôndria. As plantas realizam respiração celular e realizam fotossíntese. Então, ali nas folhas ocorre a saída do oxigênio, do O2, pela respiração celular, e a entrada de O2, que vai ser usada na fotossíntese para produzir O2 e açúcares, e também ocorre durante a transpiração e trocas gasosas a perda de vapor de água. Mas, Natália, por onde que esses gases e esse vapor d'água estão entrando e saindo? A planta tem, nas folhas tem buraquinhos? Sim. Toda essa troca gasosa, toda essa troca de gases, ela ocorre nos estômatos. Olhem essa foto belíssima, minha, né? Que eu tirei de um microscópio. Que é um estômato. Estômato é essa região, isso aqui são duas células. Isso é uma célula, outra célula. Cada pontinho desses verdes que vocês estão vendo são cloroplastos. Aqui a gente pode ver em branquinho, um redondinho branquinho, o núcleo. E essa parte do meio mais escura é o estômato aberto, é a parte por onde saem e entram os gases. Então, o estômato, ele funciona nas plantas como um nariz, onde elas respiram, por onde sai O2, entra CO2 e eles perdem vapor d'água. É basicamente um nariz. Aqui são duas células que se abrem e se fecham. Com a abertura e o fechamento, né, esses gases acabam saindo e entrando. Os estômatos são esses buracos microscópicos, então tem essa explicaçãozinha. E eles ficam normalmente na parte de baixo das folhas, porque num dia muito quente, a planta, se ela começa a perder muita água, ela murcha, ela não pode perder tanta água assim, não pode perder tanto vapor d'água. Então, geralmente, os estômatos estão concentrados na parte de baixo das folhas. E conforme a necessidade da entrada de CO2, o estômato abre, como nessa representação, ou ele fecha, como nessa daqui. Essas duas células, elas são chamadas de célula guarda e elas agem como lábios, onde abre e fecha. Quando incham, a boca abre, quando murcham, a boca fecha. Isso aqui é muito pequeno, isso daqui é uma foto microscópica. Mas nós temos as especializações das folhas. Uma das especializações é o que eu comentei antes com vocês, as folhas compostas, que são uma adaptação para se defender, que as plantas acabaram sendo selecionadas, né, para se defender do sol. E o limbo, que é essa parte verde que a gente vê, se dividiu em várias partes menores através da seleção natural para não ser tão agredida pelo sol e perder tanta água, conseguir ter uma perda menor de água. Então, ó, aqui tem uma gema, aqui a gente consegue ver bem claramente, ó, uma geminha saindo, e a partir daqui a gente começa a contar uma folha. Então, essas três partes aqui que a gente chamaria no popular de folhas, na verdade, o conjunto delas que é uma folha. Essas partezinhas são chamadas de folíolos. Uma folha composta é composta por vários folíolos. E isso é muito mais comum do que vocês podem ver. Saiam no jardim de vocês, saiam aí num parque perto de vocês e comecem a observar os galhos das árvores. Tentem achar a gema e tentem achar onde que está
como é que essa folha se estrutura. Se ela é uma folha composta, como essa que eu estou mostrando, onde tem 3 folíolos, ou se ela é uma folha simples, onde a gema se encontra e existe apenas um folíolo, que é esse limbo normal, que é o que a gente conhece tradicionalmente. Outro tipo de adaptação são as folhas adaptadas em espinhos, para evitar a perda de água também. Muito comum em cactos. Os cactos geralmente não têm folhas, e as folhas deles, na verdade, são transformadas em espinhos para não perder tanta água. Outra adaptação são as brácteas, que são folhas coloridas que imitam as flores, para chamar a atenção dos polinizadores. Geralmente as flores verdadeiras nessas espécies aqui, essas duas que eu botei, as flores são muito pequenas e não iam chamar a atenção de polinizadores. Então, com a seleção natural, todo aquele processo que nós vamos ver ainda um pouco sobre evolução, para vocês entenderem como é que esse tipo de coisa acontece. Através da seleção natural, então, essas folhas desenvolveram cores, foram selecionadas para ter uma cor mais chamativa e chamar a atenção dos polinizadores. Aqui nós temos as Três Marias, a Bougainville, que a maioria de vocês deve conhecer. Na verdade, a flor da Bougainville, a flor das Três Marias, são essas coisinhas brancas, bem pequenininhas, que mal dá para ver. O que a gente enxerga de longe são essas brácteas, folhas coloridas adaptadas para chamar a atenção dos polinizadores. Outro exemplo é o antúrio, que tem essa bráctea gigante, belíssima, vermelha, brilhosa, tudo de lindo que existe no mundo, mas essa não é a flor. Essa parte vermelha que nós estamos vendo é basicamente uma flor, ou melhor, essa parte vermelha é basicamente uma folha adaptada, transformada para ter uma coloração vermelha, e isso é natural na natureza. Ninguém fez, isso se dá de forma natural. E a flor tá nessa parte aqui, ó, que na verdade ela é uma inflorescência, que nós vamos ver agora em seguida, e essa inflorescência é muito sem graça. Não chamaria atenção de polinizador nenhum ia querer chegar ali. Então, através dessa coloração vermelha, forte, bonita, que chama a atenção dos polinizadores. Se chama a atenção nossa para ter essas flores em casa, imagina chamar a atenção dos polinizadores. A outra adaptação que eu trouxe para vocês, que eu sou apaixonada também, são as plantas carnívoras. As plantas carnívoras também são uma adaptação para retirar nutrientes necessários para a planta através dos bichos. As plantas carnívoras, elas são várias espécies, elas não são geralmente aparentadas umas das outras, e elas se desenvolveram, elas geralmente são de lugares onde o solo é pobre, não tem muito nitrogênio, principalmente nitrogênio, que é o principal nutriente, o maior nutriente que as plantas necessitam é o nitrogênio. Geralmente elas são então de lugares de pouco nitrogênio, de pouco nutrientes, e elas tiveram que desenvolver, parece que elas quiseram assim. Elas foram selecionadas e criaram, estratégias de tentar retirar os nutrientes e o nitrogênio do solo. No caso aqui a gente tem a Dioneia, que tem a boquinha, que eu acho que é a mais conhecida de todos, mas gente, planta carnívora, principalmente a Dioneia, é pequeniníssima. Todos os mitos que a gente tem que giram em torno das plantas carnívoras são mitos, não são verdadeiros. As plantas carnívoras, elas não mastigam, elas decompõem o bichinho ali que entra, fecha ele, decompõe e absorve os nutrientes. Ela não causa nenhum mal para ninguém, ela não vai comer um ser humano, não é assim que funciona. Isso tudo é mito. Essa daqui eu acho um amor, porque ela tem tanto essa aqui, que eu não sei, realmente não sei o nome, e essa daqui, que é a Drosera, elas têm essas gotículas. Na Drosera dá bem pra ver um monte de gotícula
que gruda os animais ali, assim como essa, e os animais ficam grudados. Essa daqui não tem uma armadilha, como a gente chama. A dioneia tem armadilha, que é a boca que fecha. Aqui não tem armadilha. Tem essa cola que cola os bichinhos ali e eles ficam aprisionados e ela vai soltando enzimas que vão decompondo e ela vai retirando aquilo que ela precisar. E a Nepenthes também, ela é assim jarro, que é igual o Pokémon, aquele que a gente conhece. E o bichinho entra, tem néctar lá dentro, o bicho entra atrás do néctar e acaba se grudando na planta, não conseguindo sair e fica preso ali. E através daqueles líquidos que ela vai soltando, das enzimas que ela vai largando, os bichinhos vão se decompondo. Ela tem essa folhinha aqui em cima que a gente pensa que é para fechar o jarro, mas não é. É para que não caia água dentro desse líquido que ela possui aqui e não estrague a absorção de nutrientes dela. As flores, então, as ditas flores. A flor é a parte reprodutiva da planta, que ao ser fecundada, ela vai desenvolver o fruto. E dentro do fruto vai ter a semente. As folhas modificadas que formam, as flores, na verdade, né, são folhas modificadas que formam as peças florais, com a função de chamar a atenção dos polinizadores, seja pela cor ou pelo odor, né, largando aquele perfume que a gente costuma sentir em algumas flores. Aqui tem um desenho de uma flor com todas as suas partes, mas o que a gente precisa se atentar é ao androceu e ao gineceu. O androceu é uma região que equivale à parte masculina da flor. Nela estão presentes os estames, que é essa região aqui, ó, do filete da antera, a gente chama de estame. E aqui, ó, na antera, nessa parte que a gente representa de antera, que estão os grãos de pólen, que a gente tanto conhece por ser a parte responsável pela reprodução das plantas. O pólen, aquele que nos dá rinite na primavera, tá lá na antera. E esse faz parte, então, do androceu das flores. O androceu, então, são essas partezinhas aqui do filete, que é essa região esticada, e a antera, que é essa parte onde é rica em grãos de pólen, e filete mais antera a gente chama de estame. O gineceu é a região que equivale à parte feminina da flor. No estigma, que é essa parte aqui que geralmente é grudentinha nas flores, e ela geralmente é mais alta nas flores, os grãos de pólen que vêm lá dos estames se grudam aqui, os grãos de pólen se grudam aqui. Quando eles se grudam, começam a emitir, começam a produzir o tubo polínico. O tubo polínico parte lá do grão de pólen e começa a vir a entrar aqui pelo estilete, chega no ovário até fecundar esse óvulo que está aqui. Então, o tubo polínico ele se desenvolve a partir então da chegada do grão de pólen lá em cima. Então, ele entra aqui no ovário e vem fecundar esse óvulo aqui. Esse óvulo fecundado vai se desenvolver e vai virar semente. O ovário desenvolvido vai virar o fruto. O fruto é a parte que protege, é a parte geralmente carnosa, né, que a gente consome e chama de fruta, que é o que a gente consome. Mas o fruto é essa parte do ovário desenvolvido para proteger a semente. E o fruto, em algumas espécies, tem a função de ajudar na fazer com que os animais consumam esse fruto e depois de passar pelo trato digestório, os animais comem o fruto, comem a semente e depois de passar pelo trato digestório, essa semente chega no solo e germina.
Então, o fruto, além de ser uma proteção e reserva para a semente, ele é um atrativo para ser consumido e distribuído as sementes cada vez mais longe. Imagina a gente comendo, sei lá, uma fruta qualquer cheia de semente, a gente comendo bergamota no inverno. A gente tá andando de carro, tá lá comendo bergamota, tira a semente da bergamota. A bergamota, o que a gente come, a parte que a gente come é o fruto. E a semente que a gente tira é a semente. Então, a gente tá lá andando de carro e vai atirando as sementes pela janela do carro. Imagina por quantos lugares essa semente vai cair e por quantos lugares que essa semente vai poder se desenvolver. Então, é uma estratégia para conseguir aumentar a diversidade e a quantidade da espécie pelas regiões. Nós temos as inflorescências. Gente, a maioria das flores não são flores, são inflorescências, quase todas que a gente conhece. A mais comum que nós temos é o girassol. O girassol não é uma única flor. Cada partezinha daquele miolo é uma flor diferente. Eu acho essa foto incrivelmente genial, lindíssima, porque ela mostra direitinho que cada partezinha daquelas que a gente enxerga do miolo do girassol é, na verdade, uma flor pequenininha. E essas folhas modificadas aqui são outro tipo de flores. Tem 2 tipos de flores no girassol, que eu acho isso incrível. E tudo isso é para conseguir chamar mais atenção. Imagina uma flor daquele tamanho do miolo do girassol sozinha na natureza. Ninguém ia polinizar, ninguém ia ali para reproduzir, o polinizador não ia ali roubar néctar, não ia se sentir atraído, e essa espécie ia acabar sucumbindo e se perdendo durante a evolução. Com essa estratégia de formar um capítulo, que é o nome do tipo da inflorescência do girassol, nessa inflorescência do tipo capítulo, várias flores ficam uma do lado da outra, chamando muito mais atenção dos polinizadores. Outro tipo é a margarida, é o mesmo caso do girassol. Na verdade, as flores estão ali no miolo da flor. O miolo, que a gente chama de miolo, na verdade, são inúmeras florzinhas minúsculas, bem pequenininhas, agrupadas. Essa daqui também são inúmeras flores, uma do lado da outra, mas daí já é um outro tipo de inflorescência, que é essa umbela, que se organiza uma florzinha do lado da outra, que é um tipo de inflorescência. O copo de leite é o mesmo caso do antúrio que eu comentei com vocês. Essa parte branca, que nós chamamos de copo de leite, é uma folha modificada, é uma bráctea, e a flor, a inflorescência, no caso, de espádice, do tipo espádice, que é aqui, ó, olhem para cá e olhem se não é a mesma coisa. Essa inflorescência do tipo espádice, então, são inúmeras flores, uma do ladinho da outra. Outra que eu trouxe aqui para vocês, que é muito curioso, porque geralmente me deparo com isso, as pessoas me perguntando sobre o dente de leão. O dente de leão, aquele que a gente assopra, não é a flor. Quando ele tá branquinho assim, na verdade, ele é a semente, já pronta para sair voando e ter uma maior disseminação através do vento. A flor do dente de leão, ela é amarelinha e assim, bem parecidinha com o dente de leão, mas amarela. E essa é a flor, o dente de leão que a gente assopra, na verdade, já é a semente pronta para viajar por aí. Então, a maioria das flores que a gente tem conhecimento na natureza, elas são inflorescências, porque existem inúmeros tipos de inflorescência, elas não são flores sozinhas. Elas se agrupam para ter uma maior eficiência reprodutiva, para ter uma maior eficiência da espécie, conseguir se reproduzir e atingir mais polinizadores. Agora nós chegamos na parte dos tecidos vegetais. Até agora a gente estava vendo sobre órgãos, e agora nós vamos ver sobre os tecidos. Como se a gente estivesse vendo a anatomia humana. A gente primeiro vê a anatomia, depois vai para a histologia, e aqui a gente está na histologia vegetal. Essa talvez seja a parte mais
fora, né, do comum para vocês, porque pouco se fala. E aqui a gente tem, então, o nosso primeiro tecido, que é um tecido, o que a gente chama, né, um tecido jovem, um tecido de crescimento, tecido que mais cresce na planta, que faz a planta crescer, que é o meristema. Muito vocês vão ouvir falar de meristema quando se falar de planta. O meristema é a região das células que estão em constante divisão. O meristema está em constante mitose. Lembre, mitose. Uma célula mãe formando duas células fílicas idênticas. E o meristema é responsável pelo crescimento em tamanho e espessura das plantas. E existem dois tipos de meristema. O meristema apical, ou primário, que está lá nas raízes e no tronco, que foi o que eu botei aqui a imagem para vocês. E os meristemas secundários, que esses aqui eu só citei para vocês porque eles são mais fora de... a gente não usa tanto, né? Mas os meristemas secundários são aqueles responsáveis pelo alargamento do tronco das árvores, principalmente as árvores arbóreas, aquelas árvores grandes. Aquele tronco, a casca, ela é resultado do desenvolvimento do meristema secundário, que é o crescimento, meristema secundário é o crescimento em largura e espessura das plantas. Aqui, então, botei para vocês o meristema apical da raiz, que é aqui, ó, bem na pontinha da raiz, lá naquela região de alongamento que nós vimos antes, está se dividindo célula até não poder mais. E assim a raiz vai crescendo, tanto que a gente bota uma planta às vezes na água, em questão de menos de uma semana ela já está com raiz. Essa raiz é resultado das divisões celulares incansáveis e imparáveis do meristema apical. Então aqui é a região de divisão celular, é a parte responsável por crescimento em aumento de número de células. E aqui é a região de alongamento, que é onde as células começam a se diferenciar, a crescer, ficar cheinhas, ficar preenchidinhas, que é a região de alongamento. E aqui já começa a diferenciação em outros tecidos, como xilema e floema. Aqui eu trouxe para vocês o meristema apical da parte caulinar, do caule. Aqui, ó, tem o entrenó, o nó, que a gente já tinha visto, ó. Aqui é o entrenó e aqui estão os nós. Nos nós estão as gemas, só que isso aqui é muito pequenininho. A gente vê muito, de uma forma muito pequena. E é preciso jogar dentro do microscópio para enxergar esses primórdios foliares, que é o que ele chama aqui, de onde vão ser as folhas, então onde vai ser o entrenó e os nós. Então, lembrando, o que vocês não podem esquecer do meristema é que a função dos meristemas é o crescimento das plantas, é o crescimento das raízes e do caule. Sem meristema, uma planta não cresce nem em altura, nem em espessura. E aqui eu trouxe de forma bem sintética e resumida para vocês os tipos de tecido adultos que tem nas plantas. As plantas, né, têm três tipos de tecidos especializados. O tecido de revestimento, que é a epiderme, os tecidos, né, condutores, que são xilema e floema, e os tecidos de sustentação, parênquima, colênquima e esclerênquima. Sinceramente, é bom vocês saberem o que é epiderme, xilema, floema e parênquima, que são os mais comuns de serem citados em prova. A epiderme, que é essa região aqui, ó, a epiderme está marcada em 1, número 1. É a camada de células externa da planta, como se fosse a pele delas, onde existe a cutícula. Então, é essa parte que parece a nossa pele mesmo,
é a parte mais externa das células, tanto embaixo quanto em cima. Isso daqui é a corte de uma folha. Ó, aqui tá uma folha, a gente cortou uma partezinha da folha e botou no microscópio para assistir. Então, aqui tem a epiderme, essa camada única das células, tanto em cima quanto embaixo, que é responsável por essa proteção que é o tecido de revestimento da epiderme. Aqui nós temos também o xilema. O xilema já é um tecido condutor. Xilema e floema lembrem de vasos condutores, como se fossem os nossos vasos sanguíneos. O xilema é o vaso condutor que traz a seiva bruta, lá da raiz até as folhas. E o floema é o vaso condutor que leva a seiva elaborada das folhas até a raiz. E eles são como se fossem os nossos vasos sanguíneos, só que nas folhas, lá nas plantas que distribuem a seiva através da planta. Aqui nós temos também o parênquima. O parênquima faz parte do tecido de sustentação. As células com função de preenchimento. Essa folha aqui, no meio dela, ela precisa ter algum tipo de preenchimento. E o parênquima é responsável por isso. E ele é responsável pela fotossíntese nas plantas. Então, aqui, no parênquima vai ser cheio de cloroplastos responsáveis, então, por fazer a fotossíntese nas plantas, principalmente lá nas folhas. Então, o parênquima pode ser dividido em parênquimas aquíferos, que são aqueles lá nos cactos, ou parênquimas clorofilianos, como esse que a gente está vendo aqui, que faz fotossíntese, ou ainda parênquima de reserva, onde vão ser armazenados onde vai ser armazenado os resultantes da fotossíntese. Nós temos também o colênquima, que nessa imagem não aparece, mas o colênquima é uma região de células, assim como o parênquima, que são cheias de celulose, que é a parte constituinte da parede celular das plantas. A parede celular deles é bem mais grossa e dão rigidez para a planta, por isso que as plantas elas não caem, por exemplo, né? Elas têm uma estrutura mais sólida e ela dá ela não perde a flexibilidade com o colênquima. E o último, né? O último tecido que a gente tem de sustentação é o esclerênquima, que são células cheias de lignina e celulose que dão muita rigidez, são células mortas já, muita rigidez para a folha e para a planta, dando maior resistência e fazendo com que as plantas tenham bastante rigidez e bastante sustentação. Esses, então, foram os nossos tecidos vegetais, os nossos órgãos vegetais, e nós encerramos aqui a nossa aula. Espero que tenham entendido e qualquer dúvida entre em contato comigo. Uma boa semana, fiquem bem e até mais!